Fala galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês aí? Tô gravando esse vídeo aqui um pouco mais à noite, né? Que aí tem menos ruído e vou fazer aqui uma revisão da aula que eu dei, né? Sobre balanceamento químico. Ela foi um pouco rápida, então vou sempre tentar gravar aqui algumas revisões das aulas que eu der, né? Porque aí quem não entendeu, né? Por causa da rapidez, vai poder, olhando aqui, tirar suas dúvidas. Então, o que a gente estudou lá na química até agora? A gente viu, né? Os modelos atômicos. Então, a gente começou estudando os modelos atômicos. Quando você digita esse tema aqui no Google, né, vai aparecer um monte de material interessante. Então a gente viu ali, né, basicamente, os modelos ali de Dalton, né? Vimos que, fazendo uma rápida revisão, o átomo é uma esfera rígida, não tem carga elétrica, né? Um átomo é indivisível, esse é o modelo de Dalton. Depois veio Thomson, o átomo continua sendo uma esfera com carga positiva e elétrons de carga negativa incrustados nessa massa. No vídeo passado eu expliquei, né, a fonte Brasil Escola, que é importante citar, tem muito material bom lá. Quem quiser entrar lá depois, dá uma olhada. Né, então no vídeo passado eu mostrei porque que o átomo de Thomson, né, tem alguns problemas que ele não resolve, né, e teve o experimento de Rutherford, que mostrou que o átomo, na verdade, tem espaços vazios, ele não é maciço assim, né? Igual o modelo de Thomson e o modelo de Dalton supunham, né? Então, Rutherford fez o experimento mostrando que o átomo tem bastante espaço vazio e que tem um núcleo com carga positiva e os elétrons giram ao redor, né, desse núcleo. Depois veio o modelo de Bohr, né, que aprimorou o modelo de Rutherford e falou, né, que os elétrons giram em certas órbitas, eles não podem girar em todos os lugares, né? Então aí as órbitas vão receber nomes a partir da letra K do alfabeto, K, L, M, N, O, P, Q, né? Numa outra oportunidade a gente aprofunda um pouco mais esse conceito, né? Por enquanto é importante saber só, ter uma ideia de como são os modelos atômicos. Então, para a gente estudar balanceamento químico, eu vou usar aqui o modelo de Dalton, né? Então eu vou representar todos os átomos como sendo esferas, né? Porque aí fica mais fácil de você ver a conservação da matéria, né? A conservação da massa com esse modelo aqui. Ele é suficiente para entender a conservação da massa. Então foi isso que a gente estudou, né? Quando a gente, desde as primeiras aulas até agora, a gente viu basicamente modelos atômicos. E teve uma aula que eu disse para vocês que tinha dois tipos de transformações, né? Transformações físicas e transformações químicas. Bem no começo, né? Bem no começo, lá quando eu comecei as aulas de química, então a gente tem dois tipos de transformações. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui. A gente vai ter transformações físicas, né? Esse é um tipo de transformação. E a gente vai ter transformações químicas, que são outros tipos de transformações, né? Então nós temos essas duas aqui. Vamos relembrar rapidamente, né,
como que funciona essas duas. Então, se eu digitar aqui no Google Imagens, né? Transformações físicas e químicas, eu vou ter inúmeros exemplos aqui de variados sites, variadas fontes. Depois vocês dão uma olhada aqui. Então, o exemplo que eu peguei no último vídeo foi esse daqui desse site aqui, todamatéria.com.br. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Então, isso daqui é uma transformação física, né? A mudança de estado da água. Então, se você pega um bloco de gelo, ele tem o que nesse bloco de gelo, né? Ele vai ter... né? O que ele tem nesse bloco de gelo aqui? Ele tem moléculas de água, então ele vai ter H2O, só que no estado sólido. Então aqui mostra as moléculas, ó, elas estão bem arranjadas nesse estado sólido. Aí quando o gelo derrete, o que eu vou ter aqui na parte líquida? Vou aumentar um pouco a espessura da caneta aqui. Então, o que eu vou ter aqui na parte líquida? Eu continuo tendo moléculas de água. Então não deixou de ser água. Veja o que aconteceu. O que aconteceu ali? As moléculas se separaram uma da outra, né? Foi isso que aconteceu. Então, à medida que você vai daqui para cá, você tem que adicionar calor, né? À medida que você vai dando calor aqui para o cubo de gelo, né? Depois para a água. Carlos não, né? Calor. À medida que você vai dando calor aqui pro cubo de gelo, o que acontece? Essa energia, né, o calor é uma energia, o calor que é representado pelo Sol aqui, né, que está aquecendo, essa energia vai separando as moléculas, então ele não muda a substância, ele só separa, ele muda o arranjo, né, do jeito que elas estão arranjadas ali. Então aqui bem perto, formando uma estrutura que uma estrutura geométrica que é um hexágono, né, uma figura de 6 lados, aí fica mais bagunçado, aí depois separa mais ainda no estado gasoso aqui, né, que é estado líquido, sólido, né? Aqui é estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Então o estado sólido está bem arranjadinho, bem bonitinho, o estado líquido bem já bagunçadinho, né? Já tem mais energia aqui, mais vibração. E no estado gasoso, as moléculas de água nem vão se ligar mais, ó, certo? Mas ainda continua sendo água. Então, se eu for ver qual é a substância que está no vapor de água, eu ainda vou encontrar H2O nas moléculas, né? As moléculas que estão ali ainda são H2O. Então, veja que a substância não muda, né? Se a substância não muda, eu tenho uma transformação física. Então isso é uma transformação física. É uma transformação na qual as substâncias não mudam. Então estou aqui revendo os conceitos. E transformação química? Bom, transformação química, aí as substâncias já mudam. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Fogo no álcool aqui, ó. Vou pegar essa imagem do site aqui, conhecimentocientifico.r7.com. Quem tiver curiosidade depois dá uma entrada lá. Então, ó, transformações físicas, eu tenho a mudança da substância. O que você está vendo aqui nessa imagem? Né? Nessa imagem você está vendo um fósforo colocando fogo, né, numa pocinha de álcool. O que eu tenho ali? Então eu tenho, inicialmente, antes de colocar o fogo, eu vou ter o álcool, né?
antes de colocar o fogo, vou ter o álcool com 2 O, álcool, sim, 2 Os. Então, antes de colocar o fogo, vou ter o álcool. Aí ele vai, né, depois que pegou fogo, ele vai destruir o álcool, né? Esse fogo aqui vai destruir o álcool. O que sai daqui depois, o que sobra, né? O álcool some e o álcool foi destruído. Então, depois desse fogo aqui, eu não vou ter mais moléculas de álcool, né? Igual aqui a água sofreu transformação e até o final da transformação eu tenho moléculas de água ainda. Aqui o álcool está sofrendo uma transformação que tá pegando fogo, né? A gente chama isso daqui de combustão, né? Combustão. Então o nome disso daqui, ó, quando as coisas coloca fogo nas coisas aqui na química a gente chama isso de combustão. Combustão é o nome que a gente dá quando a gente coloca fogo nas coisas aqui na química. Então o álcool, quando ele pega fogo, ele vai deixar de ser álcool, ele vai gerar outros gases aqui, certo? Então inicialmente é álcool, depois você não tem mais álcool, depois do fogo você vai gerar um monte de gases aqui que vão sair dessa chama aqui, correto? Então isso é uma transformação química. O que é transformação química? É uma transformação na qual a substância muda, né, durante o processo de transformação. E na transformação física a substância não muda, olha lá. A água continua sendo água até o fim, né? Se você olhar as moléculas ali, ainda é molécula de H2O em todos os estados, ó, sólido, líquido e gasoso. Já aqui no fogo do álcool, o álcool é destruído, né, durante o processo, certo? Então o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai representar as transformações químicas por meio de equações. Então as transformações químicas vão receber aqui um nome agora, né? A gente vai chamar elas de reações químicas, né? Então as transformações químicas a partir de agora vão ser chamadas de reações químicas. Então o que vão ser reações químicas? Vão ser transformações nas quais as substâncias mudam, né? Sofrem alteração ao longo da transformação. Se a substância não sofre alteração, não é uma reação química, tá bom? Então, para ser reação química, a substância tem que mudar durante o processo. Então, vamos pegar esse exemplo do álcool pegando fogo aqui, que é um processo de combustão, né? Como é que eu vou representar isso no contexto da química, né? Então, eu tenho aqui uma transformação química, que agora a gente vai chamar de reação química. Eu tenho uma reação química aqui de combustão, né? E como que eu posso representar ela? Eu posso escrever ela, né? Vou escrever ela com o nome dos elementos envolvidos aqui. Então, ó, o que eu tenho antes de colocar o fogo? Antes de colocar o fogo, eu vou ter o álcool. Aí, o álcool vai reagir com quem? Se é uma reação química, porque duas ou mais substâncias vão reagir entre si, né? O álcool ele vai reagir com o oxigênio que está no ar. Sem ar não dá para fazer fogo, certo? Por isso que extintores de incêndio tem CO2, né? Porque se você joga CO2 lá, você tira o oxigênio de perto do fogo, você para de alimentar a chama, né? Quando você corta o oxigênio, você diminui o fogo, né? Então, o que é combustão? A combustão é a reação de um combustível, que no caso é o álcool, mais o oxigênio que está no ar. Então, combustível, mas na verdade aqui é o gás oxigênio. Então, o oxigênio na forma de gás, né?
na forma que ele é encontrado na natureza. Como é que ele é encontrado na natureza? Ele é encontrado na forma de gás. Então a gente escreve assim: o álcool mais o gás oxigênio. Vou escrever aqui com a ferramenta de texto que é mais fácil. O álcool mais o gás oxigênio, ele vai dar o quê? Ele vai dar os gases, né? Mas vai gerar gases, né? Porque quando você queima, você vai gerar fumaça, né? Pensa numa, sei lá, você está acendendo o carvão para fazer churrasco, né? Na sua churrasqueira. Quando você coloca o carvão, aí você coloca lá fogo, aí você fica soprando, né? Aquele processo que você fica abanando, soprando, você está dando oxigênio para alimentar o fogo ali. É que vai surgir? Vai surgir gases, fumaça. Então, e por incrível que pareça, em muitos processos de combustão, você vai gerar vapor de água, né? Certo? Deixa eu trazer para cá. Então você vai gerar aqui vapor de água. Então aqui está a reação, né? A reação dessa, que representa essa transformação química da figura aqui. A gente faz uma setinha, né? Sempre vai ter uma setinha assim, ó. Sempre vai ter uma setinha ligando um lado no outro. Então isso aqui é uma setinha de reação química, né? Ela indica que ocorreu reação. Bom, então aqui eu tenho a minha reação, né, química representada, né, de forma literal aqui com o nome, né, das substâncias. Então o álcool que eu coloquei no chão ali, na hora que eu coloquei fogo com os fósforos, né, o fósforo só ajudou no início da chama, né? Depois quem manteve a chama foi o gás oxigênio que está no ar. Aí gerou gases aqui, né? Mais vapor de água, né? Por quê? Quando que vai gerar vapor de água no processo de combustão? Quando no combustível, né, no caso do álcool, tiver o elemento hidrogênio, né? No álcool tem hidrogênio. Depois a gente vai ver a fórmula de todo mundo, né? Mas a fórmula do álcool é 2 carbonos, 6 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Isso aqui é a fórmula química dele. Então, como ele tem átomos de hidrogênio, na hora que você combina isso com oxigênio aqui do ar, né? O que que dá hidrogênio mais oxigênio? Vai acabar gerando água, né? Porque a mistura de hidrogênio com oxigênio acaba dando água. Então, por isso que alguns processos de combustão, você vai ter vapor de água também como um resultado dessa reação. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Por agora, o que você tem que guardar? As reações químicas sempre vão ter esse aspecto aqui, ó. A soma de duas ou mais substâncias, uma setinha indicando que teve reação e a soma de duas ou mais substâncias, né? Às vezes pode ter uma só aqui, né? Às vezes tem uma só aqui, mas no geral vai ter a soma de substâncias, correto? Aí tem um nome aqui, ó. Esse lado se chama reagentes, né?
reagentes. E o outro lado, depois da setinha, vai se chamar produtos. Então, uma reação química, ela sempre vai ser representada dessa forma aqui. Reagentes e produtos. Né? Os produtos da reação, né? Os reagentes são as substâncias que se combinam entre si, né? E aí produzem outras substâncias que são chamadas de produto. Nesse processo aqui, você tem a conservação da matéria, certo? A matéria não é perdida aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, vamos supor que eu tenho em massa aqui, se eu tiver 1 kg de álcool, 1 kg de álcool, se eu tiver 1 kg de álcool, 1 kg aqui. Como assim? Álcool não é em litro, professor? Vem de 1 litro, mas se você colocar na balança, ele também tem peso, né? Então, você pode ir adicionando álcool até dar 1 kg, né? Se você quiser. Então, se eu tiver 1 kg de álcool, mais, sei lá, 2 kg de gás oxigênio, como assim? O ar tem peso? O ar também tem peso, o ar tem massa. Por isso que existe a pressão atmosférica, né? Porque os gases que estão no ar têm massa. Se eu tiver 1 kg de álcool mais 2 kg de oxigênio, o que eu posso dizer? Que a massa dos produtos vai ser 3 kg, tá bom? Por quê? Porque não pode sumir matéria aqui. Então, se desse lado aqui a soma da massa dos reagentes é 3 kg, a soma das massas do produto tem que ser 3 kg também. Aí pode ser o quê? Sei lá, 2 kg de gases e 1 kg de vapor de água. Né? Aqui a soma dá 3. Pode ser qualquer soma que dá 3 aqui, mas tem que ser 3, tá bom? 1,5, né? 1,5 kg de gases é outra soma que dá 3, ó. E 1,5 kg de vapor de água, né? Aqui no caso do álcool, essa relação aqui vai ser determinada, né? Mas assim, de modo geral, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E essa lei, né, de conservação da massa, ela foi inicialmente descoberta por Lavoisier, né? Então, ali no roteiro que eu passei para vocês, vai ter lei de Lavoisier, né? Conservação das massas durante a reação química. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem várias coisas de Lavoisier que estão aqui do site calamil.com, né? Depois você dá uma olhada lá. Numa reação química em sistema fechado, a massa total das substâncias que nela tomam parte permanece constante. Então, o que ele está falando aqui? Numa reação química, por exemplo, o álcool mais o gás oxigênio, mais os gases gerados, mais vapor de água, se eu fechar esse sistema aqui, né? Se eu fizer essa reação aqui dentro de um recipiente, né? E eu não deixar nenhuma substância ir embora, e depois eu medir a massa de todo mundo, né? Eu medir a massa no início da reação e no final da reação, né? Antes da reação, eu meço a massa, coloco isso numa balança, e depois da reação eu coloco na balança, vai dar o mesmo peso, né? Porque a massa permanece constante durante a reação química. Isso é o que o Lavoisier quis dizer. A massa não muda durante a reação química. Também, pegando aqui do site
cursoenemgratuito.com.br, né? Dá uma olhada aqui depois. Também é conhecido assim, ó. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ou seja, pensa na reação aqui. Se eu pegar essa reação e fizer ela dentro de um recipiente, né? Colocar em cima de uma balança, se eu fizer essa reação aqui dentro de um pote, aqui dentro de um recipiente, né? Não deixar nenhum gás escapar aqui. Então aqui está o meu recipiente aqui, em vermelho, né? E aí o que eu faço? Coloco tudo isso daqui em cima de uma balança. Eu faço a reação aqui de queima. Aí vai gerar gases, nem nada vai escapar daqui para fora. Nenhum gás vai sair fora desse recipiente aqui. Vai ficar tudo aqui dentro, tudo preso aqui, certo? E eu ficar olhando a massa, né? A massa que está dando ali o recipiente está aqui em cima da balança. Se eu ficar olhando a massa que está dando ali na balança e no começo tiver, sei lá, os 3 quilos que eu pus ali, né? Que eu pus no exemplo anterior. Se no começo da reação tiver 3 quilos, depois que a reação terminar vai continuar tendo 3 quilos, correto? Depois que a reação terminar vai continuar tendo 3 quilos porque a massa não muda durante a reação química. É isso que o Lavoisier quis dizer com essa afirmação: nada se cria na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Certo, galera? Então a massa não muda durante a transformação química. Aí, então como é que na onde que entra balanceamento, né? O que é balanceamento de equações químicas? Vamos ver agora. Então aqui eu fiz uma equação química, baseando, né, e expliquei ela na perspectiva aqui da lei de Lavoisier de conservação da massa, né? As massas durante as reações não mudam. Então a massa do lado dos reagentes, né? Reagentes são as substâncias que se misturam e produzem outras, né? Então normalmente elas vêm do lado esquerdo, né? E os produtos vão vir do lado direito depois da setinha. Então a massa dos reagentes vai ter que ser igual à massa dos produtos. Se eu tenho 3 quilos antes da reação, se eu tenho 3 quilos de reagentes, eu vou ter que ter 3 quilos de produtos, né? Não muda essa massa. Bom, se a massa não muda, a quantidade de átomos também não pode mudar. Então eu vou explicar aqui essa reação em função da quantidade de átomos envolvidos. Então, balanceamento de equações químicas, né? Então, o nome da matéria é isso daqui. Então, vamos pegar aquela reação lá que eu coloquei. Essa daqui. O álcool mais o gás oxigênio, essa que está na figura aqui. O álcool pegando fogo, né? Que é uma transformação química. Quando eu tenho essa reação aqui, ó, eu escrevi ela de forma literal aqui com o nome, né? O nome das substâncias envolvidas. Mas na química a gente não vai fazer assim, tá bom? A gente vai colocar a fórmula molecular das substâncias. Então o álcool, ele tem uma fórmula, né? Da mesma forma que o gás oxigênio, os gases que são gerados são conhecidos também. Eu chamei de modo geral ali de gases, mas no caso do álcool aqui, e no caso da maior parte dos combustíveis, esse gás aqui vai ser o dióxido de carbono, vai ser o gás carbônico, né? Então vou mudar o nome aqui. Esse gás gerado aqui vai ser o gás carbônico, tá bom?
Gás carbônico. O nome mais correto, mais usado é dióxido de carbono, mas eu vou chamar aqui de gás carbônico, para ficar mais fácil de entender aqui. Então o gás carbônico, ele é ali o gás que causa, um dos gases, né, que causam o efeito estufa, que você vê falar aí às vezes. E o gás carbônico, né, que é o CO2, né, dióxido de carbono, né, porque é dióxido, porque tem dois oxigênios, né, dióxido de carbono. Então, esse gás aqui, né, ele é gerado em processos de combustão. Então, qualquer tipo de combustão, de combustível que tenha carbono, né, você vai ter o gás carbônico como um produto. Então, por exemplo, queima do carvão na churrasqueira, né, a queima de carvão vai gerar dióxido de carbono, porque o carvão tem carbono, né? Então, tudo que você queima ou lá na churrasqueira de sua casa, ou numa indústria, né, num processo industrial que os caras usam combustível que tem carbono, né, carbono na molécula, você vai gerar dióxido de carbono. Então, e outros materiais também, né? Então, essa fumaça preta tem dióxido de carbono e outros materiais aqui. Mas, assim, de modo geral, os combustíveis que têm carbono na sua molécula, eles vão gerar o gás carbônico quando você queima ele. Todos os derivados de petróleo têm carbono na molécula. Então, se você pensar, né, isso aqui eu estou vendo aqui desse site aqui, depois vocês dão uma olhada. Deixa eu ver aqui se aparece. Todamatéria.com, né? Então, ó, isso aqui é o processo de craqueamento do petróleo, né? Destilação. Você coloca lá o petróleo cru, né? Aí você vai aquecendo ele, ele vai separando os vários produtos, né? Então, gasolina, né, que usa nos automóveis, a gasolina tem bastante carbono. Querosene, óleo diesel, óleo combustível, né, etc. Se você for ver, por exemplo, aqui, ó, a fórmula da gasolina. Olha lá, você tem carbono, né? Ó. Isso aqui é álcool. Mas esses daqui são compostos que tem na gasolina, que eu estou tirando do Brasil Escola. Olha, Brasil Escola. Então, ó, veja que tem carbono e hidrogênio, tá vendo? Ó? O C é carbono e o H3 é hidrogênio. Então, quando você tem, né, no combustível carbono e hidrogênio, o que vai produzir? Vai produzir gás carbônico e vapor de água, tá bom? Porque como lá no combustível você tem carbono e hidrogênio, e aqui o gás oxigênio está no ar, quando você reage carbono com oxigênio, você acaba produzindo gás carbônico, CO2. E quando você reage o hidrogênio do combustível com o oxigênio do ar, você acaba produzindo água, né? Certo? Então agora vamos ver a fórmula certinha de cada um aqui. Então o álcool. O álcool é produzido, né, no Brasil. Isso aqui é o etanol aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula do álcool. O nome do álcool é etanol, né? A gente chama álcool de forma genérica, o nome comercial, né? Então, vou pegar esse desenho aqui que eu gostei do site preparaenem.com. Então tá aqui. Isso aqui é o álcool. Vou trazer um pouco mais para cá.
Então aqui eu tenho a fórmula do álcool, né? O álcool no Brasil é produzido a partir da cana-de-açúcar, mas dá para produzir por meio de cereais também. Na Europa os caras fazem assim, né? Dá para produzir álcool do milho, né? Nos Estados Unidos eles fazem do milho. Então o que, que eu tenho na molécula do álcool, né? Eu vou chamar de álcool aqui, o nome certo é etanol, tá bom? Vou chamar de álcool porque é assim que a gente está acostumado, né? Então, por enquanto eu vou chamar de álcool. Então, o álcool, o que, que eu tenho na molécula de álcool? Eu vou ter átomos de carbono, né? Então, veja que são dois, ó. 1, 2, certo? Dois átomos de carbono que no desenho eles estão sendo representados aqui por bolinhas pretas, né? Onde que eles estão aqui? Aqui, ó, né? Que seria correspondente a esse de baixo. E aqui, certo? Então, tenho dois átomos aqui de carbono. E eu vou ter átomos de hidrogênio, né, que está sendo representado aqui por essa cor que eu vou fazer de cinza claro, né? Então, tenho átomos de hidrogênio, né, que são essas bolinhas aqui, meio cinza claro. Veja que cada bolinha tem o seu correspondente ali na fórmula, olha lá. São 6, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios, né? Se você contar aqui as bolinhas cinza, dão 6, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o álcool. Então, a fórmula do álcool aqui, ó, vai ser o quê? Eu vou ter carbono, né? Quantos? 2. Então, vai ser C2. Então, esse número que vem aqui embaixo, 2, ele vai te dar a quantidade daquele elemento na molécula da substância. Então, na molécula do álcool, eu tenho 2 carbonos. Então, eu coloco um 2 assim, ó, embaixo. E aí vai vir o hidrogênio, né, o H. Quantos hidrogênios que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 6 aqui vai representar a quantidade de hidrogênios que tem na molécula. Olha lá, hidrogênio, bolinha cinza aqui. Certo? Então, aqui eu tenho 6 hidrogênios. E o oxigênio eu vou ter um só, correto? Está sendo representado pela bolinha vermelha ali. Então, essa bolinha vermelha aqui, veja que está tudo no modelo, né, de Dalton, né? Os átomos sendo representados por esferas maciças, né? Então, essa bolinha vermelha aqui está fazendo o papel de oxigênio. Então, quantos que eu tenho ali? Eu tenho só um. Aí, isso mais o gás oxigênio, como é que é o gás oxigênio? Vou dar uma olhada aqui. Então, o oxigênio também, ó, ele tem um modelo de bolinhas, né? Então, ele é 2 átomos de oxigênio ligados um com o outro. Estou tirando aqui do site química.sed.pr.gov.br, né? .pr.gov.br. Depois vocês deem uma olhada. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Ficou muito... Então, ó,
Aqui é legal que coincidiu, né? A bolinha vermelha aqui no álcool é o oxigênio e aqui no oxigênio também é vermelho. Né? Isso aqui eu acho que é uma utilização de cor meio que padrão. Então isso daqui é a molécula de oxigênio. O oxigênio está na natureza na forma de um átomo de oxigênio, né? No modelo de Dalton aqui, uma esfera rígida, um átomo de oxigênio fazendo ligação com outro átomo de oxigênio. Então, hoje não, né? Mas vai ter uma aula que a gente vai estudar como que se formam essas ligações aqui, né? Por que eu coloco 2 tracinhos, por que aqui só tem um, né? A gente vai estudar tudo isso daqui. Por que as ligações são desse jeito aqui. Mas hoje a gente não vai se preocupar com as ligações. Então, o gás oxigênio, a substância gás oxigênio, ela é 2 átomos de oxigênio um ligado com o outro, assim, O2. Isso daqui vai formar então o gás carbônico. Vamos lá procurar a fórmula do gás carbônico, né? Então vamos fazer aqui a fórmula da estrutura aqui embaixo. Ó. O oxigênio é 2 átomos de oxigênios ligados um com o outro por 2 ligações, né? Eu faço 2 tracinhos aqui. Quando tem um tracinho só é uma ligação só. Então numa outra aula a gente vai estudar por que faz um e às vezes 2, né? Hoje não vamos estudar isso. Então agora o gás carbônico. Vamos ver um legalzinho aqui. É o CO2. Vou pegar esse aqui. Aqui tem então. Vou pegar esse aqui que está mais parecido. Então estou tirando aqui desse site aqui. Vamos entrar no site lá, ó. Quem tiver curiosidade depois entra aqui e dá uma olhada. Secretaria de Educação, Químicas, sede.pr.gov.br, né? Tem bastante coisa legal aqui, hein, galera. Depois vocês deem uma verificada. Então vou emprestar aqui essa imagem aqui. E aí, vamos reduzir-la. Aí o que acontece, né? O oxigênio continua sendo a esferinha vermelha e o carbono continua sendo a esferinha preta, tá bom? Então as cores estão aqui mantidas no padrão. Como que vai funcionar? Aqui eu vou ter um átomo de oxigênio desse lado, um átomo de oxigênio do outro lado e um átomo de carbono no meio, né? Aqui fazendo ligação dupla também, né? Então, em outra aula nós vamos estudar como que ocorrem essas ligações. Hoje não precisa se preocupar com isso. Qual vai ser a fórmula? C tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, tá bom? Um átomo de carbono aqui no meio, 2 átomos de oxigênio de cada lado, então por isso que é CO2. E por último a água, né? Vapor de... que sumiu aqui, né? Vapor de água. Vapor de água. Né? Então o vapor de água, que vai ser H2O, né? Vapor de água, a gente viu lá que o vapor de água ainda é água, né? Então H2O.
H2O, vamos achar aqui uma formulinha, uma moléculazinha aqui. Vou pegar essa aqui do site pngwing.com. Então aqui eu tenho a molécula de água, né? Agora está completo, olha lá. Todas as substâncias estão aqui. Então o oxigênio continua sendo a bolinha vermelha, o hidrogênio a cinzinha aqui bem clara, né? Praticamente branco. Então a água, né? Você já sabe que a água é H2O, então tem 2 átomos de hidrogênio, por isso que recebe um 2 aqui embaixo, e um átomo de oxigênio, beleza? Tá. E a fórmula estrutural dela vai ser: cada hidrogênio forma uma ligação simples com o oxigênio, né? Beleza, então aqui eu tenho a minha equação aqui inteira, né? Olha lá. Certo? E representado aqui com as fórmulas estruturais, né? Só que agora, né, você pensa na lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier aqui, e a reação, do jeito que ela está escrita lá, ela não está respeitando a conservação da massa, né? Por quê? Porque para conservar a massa, a quantidade de átomos dos dois lados, né, do lado dos reagentes, que é o lado esquerdo, e o lado dos produtos, a quantidade de átomos tem que ser igual. Vamos analisar essa quantidade aqui. Então, vou copiar e vamos colar aqui. Então, ó, a quantidade de átomos dos dois lados, será que está igual, né? O que o Lavoisier disse? O Lavoisier disse que a quantidade de massa, né, a massa do lado dos reagentes tem que ser igual à massa do lado dos produtos. Então, do lado dos reagentes e do lado dos produtos, a massa tem que ser igual. Para que a massa seja igual, né, a massa se conserve, a quantidade de átomos tem que ser igual, correto? Não tem jeito de conservar massa sem que a quantidade de átomos seja igual, né, dos dois lados. Átomos no total, né? E quando eu analiso elemento por elemento. Então, por exemplo, se eu pego aqui o carbono, eu vejo que do lado dos reagentes eu tenho 2 átomos de carbono. E do lado aqui dos produtos eu só tenho um, né? Só tenho um átomo de carbono. Então isso eu analisei pela fórmula química aqui em cima. Dá para você olhar pelo desenho também aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de carbono aqui. Um aqui, outro aqui, né? 2 átomos de carbono. E do lado dos produtos eu só tenho um, né? Então, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para respeitar a lei de conservação das massas?
eu vou ter que colocar mais um átomo de carbono do lado dos produtos para ficar igual, né? Só que eu não posso chegar aqui e simplesmente fazer o balanceamento, né? Colocando o átomo de carbono que está colocando o átomo de carbono que está faltando ali, né? Não posso fazer assim, né? Que seria o seguinte, se eu colocar aqui um número aqui para fazer o balanceamento, já sei, é só repetir o mesmo jeito que está aqui e colocar um 2 embaixo do carbono. Não posso colocar esse 2 aqui, ó. Não posso fazer assim. Por quê? Porque se eu colocar números embaixo, eu estou mudando a estrutura da molécula. É como se eu estivesse dizendo que a molécula de gás carbônico é assim agora. E ela não é assim. Ela não tem dois átomos de carbono ligados um com o outro, né? Então eu não posso colocar números aqui embaixo. Se eu não posso colocar números aqui embaixo, como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar números aqui na frente. Mas aí você pensa, qual é o número que eu tenho que colocar na frente para que a quantidade de carbono seja igual dos dois lados? É 2, né? Ó, se aqui é 2, o número que eu coloco aqui na frente do CO2 para dar a mesma quantidade de carbono tem que ser 2. Isso é equivalente ao seguinte, né? 2CO2. O que é 2CO2? É duas moléculas de CO2. Então, na reação, quando eu faço a reação, não vai produzir uma só, como estava antes, né? Então aqui, ó, na reação está uma só, não vai produzir uma só, vai produzir duas. Então isso é fazer o balanceamento, certo? Aí é o seguinte, deixa eu tirar essas setinhas aqui. Vamos fazer a mesma coisa para os outros elementos, ó. Então eu já resolvi aqui o gás carbônico, né? Então já sei que tem que ter 2 aqui, tem que ter 2 para o CO2. Deixa eu pegar essa setinha aqui. Tá lá. Produtos. Produtos e reagentes, né? Reagentes aqui na esquerda, produtos do lado direito. Reagente sempre na esquerda. Reagente é o C2H2, C2H6O mais O2, são os reagentes. E produtos vão ser o CO2 e o H2O. Aí agora a gente está fazendo o balanceamento. Então, já descobri que tem que ter duas moléculas de CO2 ao invés de uma só, para que dê a mesma quantidade de carbono dos dois lados, né? Então agora tem dois átomos de carbono, ó, dois aqui, dois aqui. Então, se tem um 2 aqui, você vai ter que pôr um 2 aqui na frente da molécula. Você vai fazer o balanceamento colocando o número na frente da molécula. Nunca vai pôr aqui embaixo, tá bom? Como eu já expliquei agora há pouco. Aí, ó. Tem os outros elementos que eu tenho que analisar agora. Então, vamos dar uma olhada no hidrogênio, né? Olha o hidrogênio aqui. H6, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. E do outro lado, né, teria que ter 6 também, porque a massa se conserva. Né? Não tem que ter a mesma quantidade de hidrogênio do outro lado para a massa poder se conservar. Mas eu só tenho 2 aqui na água, tá vendo? Então o que você tem que pensar? Como é que eu faço para ter 6 hidrogênios desse lado? Uma molécula de água só? Não tem como. Então, para ter 6 átomos de hidrogênio, eu vou precisar de quantas moléculas de água então? Eu vou precisar de 3 moléculas de água. Veja que agora eu tenho 6 átomos de hidrogênio, olha lá. Cada molécula vai ter 2 átomos de hidrogênio, então, na soma, você vai ter 6, né?
Então eu preciso de 3 moléculas de água e não só de 2. Então, sabendo que eu preciso de 3 moléculas de água, o que você vai fazer? Você vai pôr um 3 aqui, ó. Então, sem precisar desenhar toda hora, qual que é o raciocínio seu? Você vai procurar um número que quando você multiplica pelo coeficiente que está aqui embaixo, aqui, né? Esse índice. Opa. Você vai procurar um número que quando você multiplica por esse dá aquele outro ali. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, aqui você vai pôr um 3. Tá, eu já balancei o carbono, já balancei o hidrogênio, falta agora o oxigênio. Eu tenho que balancear todos os elementos, beleza? Então vamos ver aqui o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho 1, mais 2, 3. E do lado direito? Agora, esse 2 que você pôs aqui, ele vai multiplicar por esse 2 e vai dar 4 oxigênios aqui, ó. Por quê? Olha o que você tem lá. Você tem 2 moléculas de CO2, então cada molécula tem 2 átomos de oxigênio, né? O oxigênio é a bolinha vermelha, tá bom? Então cada molécula tem 2 átomos de oxigênio, vai dar 4, ó. 1, 2, 3, 4. E na água, quantos oxigênios que eu tenho? Você vai multiplicar esse número que você pôs na frente pelo coeficiente que tiver aqui. Aqui não tem nada, é 1. Então tem 3 átomos de oxigênio aqui nas 3 moléculas de água. Olha lá. 1, 2, 3. Né? Então, no total, quanto que eu tenho de oxigênio aqui? Eu vou olhar sempre o lado maior, né? Vou fazer o balanceamento pelo lado que tem mais elemento. Então, como o oxigênio tem mais do lado direito do que do lado esquerdo, né? Eu vou olhar para cá. Tenho 4 oxigênios aqui no CO2, mais 3 aqui na água. 4 mais 3 dá 7, correto? Então, tenho 4 oxigênios do lado da água, do CO2, mais 3 oxigênios do lado da água, isso dá 7 oxigênios. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para que desse lado aqui tenha 7 também, ó. Como é que eu faço para que do lado dos reagentes dê 7, né? Veja que eu já tenho um aqui, ó. Já tenho um aqui. 1, né? Você vai pensar assim, eu vou ter que colocar mais uma molécula dessa daqui, do álcool, né? Vou ter que colocar mais uma molécula de álcool, ou mais uma de álcool ou mais de oxigênio, né? Vamos pensar. Se eu colocar mais uma de álcool, o que vai acontecer? O carbono e o hidrogênio que eu já arrumei aqui vai ficar desarrumado, né? Porque aí a hora que você coloca, que já balanceei, né? Vai ficar desbalanceado. A hora que você coloca mais uma de álcool, você está adicionando mais hidrogênio e mais carbono. Então, o seu balanceamento lá vai ter que ser refeito, né? Então, para não causar esse problema, eu vou deixar o álcool quietinho, nem vou mexer aqui. Então aqui eu já tenho um oxigênio. Um oxigênio aqui, isso aqui já está certo. Tem que dar 7, né? Tem que dar 7 porque o total lá nos produtos é 7. 1 mais quanto que dá 7? 1 mais 6, né? 1 mais 6. Então eu vou ter que aumentar a quantidade de moléculas de oxigênio para que dê 6 átomos de oxigênio. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar de mais 3, né? Olha lá. Se eu colocar mais 3 moléculas de oxigênio, aí, quantos átomos de oxigênio que eu tenho aqui agora? 6, né?
Então, 1 mais 6 é igual a 7. 7 oxigênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos eu vou ter 7 também. Balancei todo mundo. Então, conclusão. Eu vou ter que pôr um 3 aqui. Né? E aí está todo mundo balanceado. Agora, eu vou fazer o balanceamento dessa mesma reação, só que sem considerar os desenhos. Né? O desenho eu fiz só para ficar mais fácil de entender. Se não tivesse essas representações geométricas da molécula, como que você pensaria, né? Que é o que você vai ter que fazer na maior parte dos casos na química. Então tem lá a reação C2H6O, que é o álcool, reagindo com o O2, produzindo CO2, fazer longe para caber o número aqui, né? CO2 mais H2O, né? Então tem essa reação. Eu não falei até agora, mas às vezes vai vir um pequeno parêntese aqui com L, indicando que o álcool está líquido. Então L, quando aparecer L é líquido. Um pequeno parêntese com G, indicando que o oxigênio é no estado gasoso. Um parêntese com G aqui, indicando que o CO2 é gasoso. E aqui o G também, água no estado gasoso. Ou às vezes, no caso, aparece V, vapor. Então, se aparecer L, só está indicando o estado físico da substância, tá bom? Se aparecer L, G e V, ou S, né? Se aparecer S é sólido. Então, S, sólido, L, líquido, G, gasoso. Ele está indicando o estado físico no qual encontra essa substância. Bom, mas vamos voltar ao tema aqui, que é o balanceamento, né? Então, você tem essas... deixa eu tirar aqui o estado físico para não atrapalhar por enquanto. Então, você tem essas substâncias aqui, que é a mesma reação que a gente acabou de ver aqui, só que agora, em vez de explicar adicionando as moléculas na representação geométrica, né? E fazendo você entender os coeficientes aqui passo a passo, vamos ver se eu tiver só isso daqui, como é que eu posso fazer para balancear, sem desenhar nada, né? Então, ó, você vai fazendo elemento por elemento, então você pode até dividir aqui lado dos reagentes e lado dos produtos. Então, do lado dos reagentes, o que eu tenho? Vou começar pelo primeiro elemento, carbono. Quantos que eu tenho? Tenho 2 carbonos. Correto? 2 carbonos. Do lado dos produtos eu tenho que ter 2 carbonos também. Lembra que eu não posso colocar números embaixo aqui, porque isso é mudar a molécula. Eu tenho que colocar números na frente. E o resultado, né, da multiplicação do número que eu colocar aqui pelo coeficiente que tiver embaixo do elemento, vai ter que dar o resultado que tem aqui. Então vai ter que dar 2, né? Como aqui é 1, não tem nada, é 1, né? Então, colocando 2 aqui já resolve. 2 carbonos. Então, o carbono eu balanceei colocando um 2 na frente da molécula. Então, vamos fazer um checklist aqui. Então, do lado dos reagentes eu tenho 2 carbonos. Então, o carbono está ok aqui, correto? Aí, continuando a minha análise, vamos pegar outro elemento aqui. O hidrogênio tem 6. Então, o hidrogênio eu tenho 6. Eu vou olhar onde que está o hidrogênio do outro lado lá. Está aqui na água. Lembra que eu não posso mudar esse número aqui. Então, eu vou ter que pensar no número que eu coloco aqui na frente, que multiplicado por 2 dê 6. Então, esse número é 3. 3 vezes 2 dá 6. Correto?
Então agora eu vou ter 6 hidrogênios do lado dos produtos também. Então eu já balanceei os carbonos, eu já balancei os hidrogênios, só falta o oxigênio. Então vou olhar o lado que tem mais oxigênio agora, né? Que eu sempre comecei, ó, eu peguei o carbono, 2 carbonos, porque aqui tinha mais carbono que ali. Então sempre peguei o que tem mais. Então, se você olhar aqui, ó, um átomo de oxigênio, dois átomos, dois átomos não, dois átomos. Aqui tem uma molécula de oxigênio, né? Então tem 2 átomos de oxigênio nessa molécula aqui. 2 mais 1, 3, né? Então eu vou ter 3 oxigênios desse lado e do outro lado, lembra que eu tenho que multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, né? Eu vou ter 4 oxigênios. E aqui 3 vezes, qual número tem aqui? Não tem nada, é 1. 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 3 oxigênios na água aqui, nas 3 moléculas de água, mais 4 oxigênios aqui. 3 mais 4 vai dar 7. 7 oxigênios, né? Lembra que eu não vou mexer mais com esse cara aqui. Por quê? Porque se eu mexer com esse cara, eu vou desbalancear o carbono, vou desbalancear o hidrogênio. Então, eu não posso adicionar números aqui na frente mais. Por quê? Porque aí eu vou ter que refazer o carbono e refazer o hidrogênio. Então, eu vou mexer só aqui agora no oxigênio. Qual é o número que eu coloco aqui? Para que do lado dos reagentes dê 7 oxigênios também, né? Qual seria esse número? Então, eu vou observar que eu já tenho um átomo de oxigênio aqui no álcool. E aí, 1 mais quanto que dá 7? Não, tem que ter 7 aqui, 1 mais 6. Então, esse x aqui vai ter que ser 3, né? Porque, ó, 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6. Então, para dar 6 aqui, eu vou ter que pôr 3 na frente do oxigênio. Então, vamos pôr 3 ali. Aqui vai entrar um 3. Agora ficou certinho, olha lá. 1 oxigênio aqui no álcool, 6 aqui, né? 6 aqui nas moléculas, 3, né? 3 moléculas de oxigênio vai ter 6 átomos de oxigênio. Então, 1 mais 6 vai dar 7. Então, balancei todo mundo, ó. Tá todo mundo igual dos dois lados. Correto? É assim que você vai fazer na prática, né? Fazer elemento por elemento, fazer um checklist para ver se deu a mesma quantidade, multiplicando o número que você pôs na frente pelo coeficiente do elemento aqui na molécula, né? E você nunca pode mudar esse coeficiente, você só pode pôr número na frente para fazer o balanceamento. Aí, ó, uma outra forma interessante de fazer também, que eu vi aí uma aluna fazendo, que é fazer mais ou menos a mesma ideia que eu fiz, né? A mesma ideia que eu fiz aqui com a representação geométrica, só que pegando as fórmulas da substância. Então, vamos supor que eu não sei aqui quanto que dá. Uma forma de entender esses números que eu coloco para fazer o balanceamento é você fazer em quantidade de moléculas. Você só pode mudar a quantidade da molécula, você não pode mudar o jeito que ela é, né? Então, por exemplo, eu vou balancear o carbono. Então, como é que eu faço aqui desse lado? Eu não posso colocar um número aqui, porque eu vou estar mudando a molécula, mas eu posso colocar mais uma molécula de CO2. Por quê? Porque eu vou ter 2 átomos de carbono, um na primeira molécula e outro na segunda molécula, dando 2 ali. Então, balancei o carbono. O carbono já está correto. Agora, falta o hidrogênio, né? Eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Onde que está o hidrogênio? Está na água. Eu não posso mudar o 2 aqui. Então, como é que eu faço para dar 6? Eu vou colocando mais moléculas de água até dar 6. Então, ó, 2 mais 2, 4. Eu vou precisar de 3 moléculas de água, correto?
E eu não vou poder mudar agora o que eu já fiz com o carbono e com o hidrogênio, porque senão, né, se eu colocar, não vou poder mudar aqui o álcool, né, não posso colocar mais uma para balancear o oxigênio que falta. Então falta o oxigênio, como é que eu vou fazer? Eu não posso mexer no álcool mais, porque se eu mexer no álcool vai desconfigurar o que eu fiz com o CO2 e o que eu fiz com a água, vou ter que refazer. Então vou mexer só no oxigênio para balancear né, a quantidade de oxigênio dos dois lados. Então vamos ver quantos oxigênios que eu tenho do lado direito. Então tenho 2 aqui nessa molécula, mais 2 aqui, 4. 4, mais um aqui 5, mais um aqui 6, mais um aqui 7. Então tem 7 átomos de oxigênio. Aí eu não vou poder mexer aqui mais, então aqui eu já tenho um oxigênio, mais quantos? Aqui vai ter que aparecer 6, né? Como é que eu faço para aparecer 6 aqui? Então eu vou adicionar mais moléculas de oxigênio até dar 6. Se eu colocar mais uma dá 4, se eu colocar mais uma aí dá 6, correto? Então agora eu tenho 7 dos dois lados. Então o balanceamento da equação agora está completo. Ela respeita a conservação da massa. Então quais são os números para o balanceamento? Então eu vou ter que ter 3 moléculas de oxigênio, então aqui vai aparecer um 3. 2 moléculas de CO2, aqui vai aparecer um 2. 3 moléculas de água, aqui vai aparecer um 3, correto? E depois que você terminou, você apaga isso, tá bom? Então vai ficar assim. Outro exemplo, né, para finalizar o vídeo, já está bem grande. Outro exemplo. Se você tiver C2H4, C2H4 mais oxigênio. Então o que você faz? Vamos fazer rapidinho aqui. Então 2 carbonos, então você vai ter que pôr um 2 aqui para balancear o carbono. 4 hidrogênios. Qual é o número que você coloca aqui que multiplicado por esse coeficiente dá 4? 2, né? E o oxigênio agora? 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui. 4 mais 2, né? Aqui tem 2, 6 oxigênios. Então, aqui eu coloco um 3, né? Certo? Ou fazendo daquele jeito que eu ensinei primeiro, né? Você vai adicionar aqui, começando pelo carbono. Tem que ter 2 carbonos aqui. Não posso colocar número aqui embaixo porque mudaria a molécula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar mais uma molécula dessa aqui. Então, aí deu 2 carbonos, né? Um aqui, outro ali. Eu tenho que balancear o hidrogênio. 4 hidrogênio. Eu não posso mudar esse número, mas posso adicionar mais uma molécula de água. Se eu colocar mais uma, dá 4 hidrogênio. 4 hidrogênio. Só que quando eu faço isso, quantos oxigênios que deram? 4 do lado do carbono aqui, do lado do CO2, 4 aqui, mais 2 ali na água. Então, quando eu faço isso, eu vou ter 6, né? Eu vou acabar tendo 6 átomos de oxigênio. Então, do outro lado, o que eu faço para ter 6? Eu vou ter que colocar 3 moléculas, né? 3 moléculas de gás oxigênio. Então, aí os números do balanceamento vão ser o quê? 3 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de água. Beleza? Então é assim que se faz. Certo, galera?
Então posso ter, por exemplo, uma outra equação qualquer aqui. Vamos pensar uma reação H2SO4, um ácido, né? Ácido sulfúrico. Um ácido mais uma base, NaOH. Né? Então tem uma reação aqui entre um ácido e uma base. A gente vai estudar isso posteriormente, o que é ácido, o que é base. Ele vai formar sal mais água. Então, o sal que vai formar, né, vai ser Na2SO4 e molécula de água. Então essa é a equação química, a reação química. Aí você tem que fazer o balanceamento, né? Então vamos verificar por onde que eu começo aqui, né? Se eu começar pelo hidrogênio, né? O hidrogênio tem 2 aqui e 1 aqui tem 3, né? Muitas vezes começar pelo primeiro elemento, ele vai ser mais difícil. Em regra geral, você pode começar pelo elemento que aparece em menor quantidade de vezes, né? O hidrogênio apareceu em três substâncias. Apareceu nessa substância e apareceu aqui na água. Então o hidrogênio apareceu 3 vezes. Vamos começar sempre pelo elemento que aparece em menor quantidade de vezes. Então o enxofre, o S aqui, o S é enxofre. Apareceu aqui uma vez e apareceu aqui 2 vezes. Só que ele já está balanceado, ó, 1 e 1. Então ele não vai ajudar. O oxigênio seria o pior para você começar, porque ele aparece em todo mundo, tá vendo? Resumindo, o melhor elemento para você começar é o Na, que é o sódio. Por quê? Porque ele aparece em menor quantidade de vezes e não está balanceado. Então vamos começar por ele. Agora eu vou olhar o que tem a maior quantidade, que é esse lado aqui, ó, e tem 2 Na. Então aqui vai ter que ter 2 também. Lembra que eu não posso adicionar o número aqui, porque eu mudaria a configuração dessa substância, da molécula. Então eu vou pôr um 2 aqui na frente, né? Lembrando, então, que eu preciso de mais uma molécula dessa daqui, ó. Preciso de mais uma dessa. Então eu vou ter 2 Na. Então o coeficiente aqui é 2. Correto? Aí já balancei o Na. Agora o que eu posso fazer? Vamos ver o hidrogênio agora, né? Quantos hidrogênios que deu depois que eu fiz isso? Vamos apagar isso daqui e deixar para pôr no final, que é melhor. Então, ó, eu já balancei o Na, 2 Na. Agora, lembra que o oxigênio é o pior, porque o oxigênio está em todo mundo. E o enxofre, o S, já está balanceado. Então, o próximo elemento que eu tenho que pensar é o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2 aqui, ó, 2. E agora eu tenho 2 aqui também, ó. Então, 2 mais 2, 4. Onde que está o hidrogênio do outro lado? Na água aqui. Então, eu tenho 2 na molécula de água. Para ter 4, eu vou precisar de mais uma molécula de água. Balancei o hidrogênio, correto? Então, nesse cara, eu não posso mexer mais, porque eu já balanceei. E na água, eu não vou mexer mais, tá bom? Porque eu já balancei. E aqui também, eu não vou mexer mais. Agora, vamos verificar o oxigênio, né? O oxigênio eu tenho 4 aqui nessa molécula. 4 mais 2 aqui, ó. 4 mais 2 dá 6. E do outro lado eu tenho 4 aqui,
mais 2, um em cada molécula, dá 6. Então o oxigênio já acertou também. Então, resumindo, se eu colocar 2 aqui, né, 2 moléculas dessa, se eu colocar 2 aqui, deixar essa desse jeito, e colocar 2 aqui na água, eu consigo a equação balanceada. Tá bom, galera? Então já ficou grande mais esse vídeo. Até a próxima aula. Valeu, galera.